Alô, professora Patrícia! Oi, Tânia. Será que eu fiz certo? Minha querida, seja muito bem-vinda aqui no Jurisprudência e Obrigada, Concursos. Tânia. É um prazer enorme receber você aqui. Quero deixar registrado aqui um carinho especial que eu tenho pela professora Patrícia. Foi um presente também a entrada dela no Jurisprudência e Concursos, o início da nossa amizade. Tive o prazer de conhecê-la aqui no lançamento do livro. Ela é toda essa belezura que vocês vão ver aqui, mais um pouco ainda, né, assim, desbanja simpatia, muito atenciosa com todos lá no lançamento, uma pessoa realmente aí incrível, que eu tenho o prazer de ser amiga e também que ela seja convidada aqui do nosso site. Professora Patrícia, um grande beijo para você. A professora Patrícia mora lá em Natal, é professora de Direito Administrativo. O pessoal de Natal simplesmente está em peso aqui. Todo mundo aí. Prestigiando a querida professora. E eu deixo você aqui à vontade. O espaço é seu para você dar o seu boa noite aí para o pessoal, professora. Obrigada, Tânia. Boa noite, gente. Boa noite para os meus alunos lindos, que eu sei que estão todos aí. Kelly, Maria Tereza, Bombom, Patrícia. Nossa, nem posso citar nomes porque elas ficam chateadas, viu? Então, assim, se eu esquecer de alguém, um beijo para todo mundo. Enfim, e especialmente para você, Tânia, que eu tô aqui há um ano, desde que você iniciou o seu site. Estou muito feliz, é uma honra para mim ser sua amiga, ter conhecido você pessoalmente. Enfim, proporcionar isso que você proporciona para todos os alunos e de uma forma gratuita, trazendo vários professores de vários lugares. Isso é muito bacana, isso é muito importante, porque isso mostra a educação dos mais variados níveis para os mais variados alunos. Isso é muito interessante. A gente não fica apenas naquela educação preocupada no lucro. Não, aqui o aluno entra, tem material gratuito, tem essa possibilidade de assistir os vídeos, as aulas, eu acho muito importante. E é isso. Maravilha. E vamos sortear o livro. Pessoal, vamos. Então, professora, eu queria que a professora fizesse assim, só uma síntese para o pessoal que está acompanhando aqui, saber o que a professora vai falar nessa uma hora aí. E aí nós já começamos e eu já vou postar a frase para vocês aí. Vamos falar do livro. Primeiro vamos falar, faz uma sinopsezinha do que você vai falar aí, a gente já volta e fala do livro. Vamos lá. Então, gente, nós vamos estudar hoje a responsabilidade civil do Estado, a responsabilidade extracontratual do Estado, lá do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que é muito cobrado nas provas de concurso, os editais cobram demais, as bancas FCC, a ICESP principalmente, vem caindo para os tribunais, e hoje eu vou focar, como vai ser apenas uma hora, eu vou focar nos pontos principais. A gente não vai fazer aquele estudo vertical a respeito da responsabilidade civil do Estado, até porque é um assunto que tem muita jurisprudência, muitas discussões bem interessantes, mas que para o propósito de hoje não vem ao caso. Então eu vou fazer uma grande síntese, um grande resumo, que eu acredito que vai ser o suficiente para que você, numa prova objetiva, tanto da banca CESP como da banca FCC, se dê bem. Vou falar os pontos-chave, o principal, o que foi perguntado, o que eles podem perguntar de vocês. E é isso, eu acho que o que eu falar aqui vai ser legal para você fazer uma primeira fase, uma prova objetiva, e vai ser mais focado para tribunal, para os tribunais todos que estão acontecendo agora, que esse ano é o ano dos tribunais, TRT, TRE, TRF, principalmente eu falo aqui de Natal do Nordeste, o TRF da 5ª região está na iminência de sair. Então, o que eu vou falar vai ser focado para esses meninos que vão agora pegar esse concurso de tribunais, Tânia. Vamos começar o nosso Revisa Júris de hoje aqui no Jurisprudência e Concurso. Vamos voltar aqui a imagem maior aqui. Pronto. Querida, fique à vontade, o espaço é seu. Obrigada, Tânia. Então, gente, nós vamos estudar a responsabilidade civil do Estado. Quando a gente estuda a responsabilidade civil do Estado, eu queria que vocês tivessem a atenção de saber que essa responsabilidade é uma responsabilidade extracontratual. Porque nós temos a responsabilidade contratual e a responsabilidade extracontratual. A responsabilidade contratual do Estado é aquela prevista nos contratos administrativos, que não é o caso, não é o que nós vamos estudar hoje. O que nós vamos estudar especificamente é a responsabilidade extracontratual, ou seja, fora do contrato administrativo. Então, imagina um veículo que sofre um acidente porque tem um buraco na pista, ou um animal estava passando e a pessoa bate nesse animal, acontece um acidente, ela vem a falecer, enfim. Não há ali um contrato celebrado entre aquela pessoa, aquela família que estava naquele veículo e o Estado, mas gera uma responsabilidade para o Estado todo aquele prejuízo que foi ocasionado a essa família. É uma responsabilidade chamada pela doutrina e pela jurisprudência de responsabilidade extracontratual
porque é fora do contrato. Essa responsabilidade extracontratual do Estado, ela é estudada por meio de várias teorias. Eu vou basear o nosso estudo em cima de 3 grandes teorias a respeito da responsabilidade do Estado. Primeiro, a teoria da irresponsabilidade do Estado. Essa teoria da irresponsabilidade do Estado, ela veio em 1873. Em 1873 teve início a teoria da irresponsabilidade do Estado. Nessa fase da irresponsabilidade do Estado, o Estado não respondia pelos atos que ele praticava. Por quê? Porque o Estado era o rei personificado na figura do rei. E quem era o rei? O rei era um deus. Se é um deus, esse deus não erra, ele não comete erros, ele não se permitia cometer erros. Poderia até cometer, mas não se configuraria aquilo como um erro. Porque nessa época, tínhamos uma frase que dizia assim: o rei não erra. Ou seja, os atos que ele pratica não são considerados erros. Poderiam causar um dano a terceiro, mas ele não se responsabilizava porque ele era o rei, e o rei era um deus. Então era a fase da irresponsabilidade do Estado. Essa fase da irresponsabilidade do Estado, ela tem validade hoje apenas para fins históricos. Os últimos países a abandonarem essa fase foi Estados Unidos e a Inglaterra, foram os últimos países a abandonar, e hoje não aplicamos mais essa teoria, que no Brasil não chegamos a aplicá-la, mas no mundo todo, quando estudamos numa primeira fase, se perguntarem se ela existiu, e ela teve início em 1873. Saindo dessa fase da teoria da irresponsabilidade do Estado, nós passamos para a fase da responsabilidade do Estado. Essa responsabilidade do Estado, ela vai de 1873 até 1946. E nessa fase da responsabilidade do Estado, quando o Estado passa a ser responsável pelos seus atos, a responsabilidade passa a ser subjetiva. Então vamos organizar o pensamento. Eu tenho a primeira fase, que é a irresponsabilidade do Estado. Daí eu passo para a responsabilidade do Estado, mas uma responsabilidade com culpa. Ou seja, o Estado passa a responder pelos seus atos. Só que ele passa a responder se houver culpa, se houver dolo. Então, aquela pessoa que se sentiu lesada, ela vai ter que ingressar contra o Estado e vai ter que provar que ele agiu com culpa, vai ter que provar que ele agiu com dolo. Essa fase da responsabilidade do Estado, mais uma responsabilidade com culpa, ela evoluiu para chegar até a fase atual, que se iniciou em 1946, até chegar na nossa fase atual, que é a da responsabilidade do Estado, mas sem precisar de culpa, sem precisar de dolo. Então, 3 grandes teorias: a irresponsabilidade do Estado até 1873, de 1873 até 1946 nós temos a responsabilidade do Estado, mas uma responsabilidade com culpa. Saindo dessa segunda fase, nós temos a fase atual, que é a responsabilidade do Estado, mas uma responsabilidade independentemente de dolo, independentemente de culpa. É a que nós temos de 1946 até os dias atuais, com a Constituição de 88. Nessa fase atual, que é a mais cobrada nas provas de concurso, nós trabalhamos com a teoria do risco. Então, nós temos aqui, na responsabilidade do Estado atual, do artigo 37, parágrafo 6º, a teoria do risco. Essa teoria do risco, ela se desdobra em 2. A teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. Então, hoje, nós trabalhamos na responsabilidade do Estado, o Estado passa a ser responsável pelos seus atos, e nesse Estado responsável, especificamente aqui na nossa doutrina e na nossa jurisprudência, nós trabalhamos no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E trabalhamos dentro de 2 teorias, que trabalha o risco. Temos o risco administrativo, que é a regra, nós temos a teoria do risco integral, que é a exceção. O 37, parágrafo 6º da Constituição diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos atos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa. O que eu tenho aqui? Eu tenho a teoria do risco administrativo configurada no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição.
Esse artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, tem que ficar na cabeça de vocês, porque ele é muito perguntado nas provas do concurso. Seja a Fundação Carlos Chagas, seja o CESP, cobram demais o dispositivo. Então, a gente tem que memorizar. Então, o dispositivo começa dizendo: as pessoas jurídicas de direito público. Quem são essas pessoas? Autarquia, fundação. Na administração direta, nós temos toda ela: União, Estado, Município e Distrito Federal. Na indireta, nós temos as autarquias e as fundações. Então, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado. Quem são as pessoas de direito privado? São aquelas que estão na administração pública e indireta. As empresas públicas, as sociedades de economia mista, desde que sejam prestadores de serviços públicos. Então, tem que ter atenção nesse detalhe. Quando o 37.6 fala as pessoas jurídicas de direito público, está falando todo mundo da administração direta, União, Estado, Município e DF. Da indireta, nós estamos falando a respeito das autarquias e das fundações. Só que a Constituição caminha e fala as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado. Todas, não. Apenas as prestadoras de serviços públicos. E aí nós podemos englobar as sociedades de economia mista, as empresas públicas. Não colocamos as exploradoras de atividade econômica, porque essas respondem no campo empresarial, no campo civil, não no campo da responsabilidade objetiva do Estado, do artigo 37, parágrafo 6º. Quem mais a gente vai colocar aqui nessas pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos? Os concessionários de serviços públicos. Os concessionários de serviços públicos, que, pelo amor de Deus, não integram a administração indireta, são os concessionários, são os permissionários, são aquelas pessoas que têm um contrato celebrado com a administração pública e, portanto, são particulares, não estão na administração pública. Essas pessoas também respondem pelo artigo 37, parágrafo 6º. Então, as pessoas jurídicas de direito público, a administração direta; as pessoas jurídicas de direito privado, a administração indireta. Aí nós vamos englobar as empresas públicas, as sociedades de economia mista, desde que sejam prestadoras de serviços públicos, e ainda também vamos colocar os concessionários e os permissionários de serviços públicos. Essas pessoas responderão pelos atos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro. Então, olha só, essas pessoas, elas vão responder pelos atos que seus agentes praticarem. Mas o que é que a Constituição fala? Responderão pelos atos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. O que é que a Constituição está falando com relação a isso? Está falando que os agentes têm que estar no exercício da sua atividade. O policial, ele tem que estar no exercício, ele tem que estar na sua função pública. Qualquer agente público, quando vai praticar o ato, para que o Estado seja responsabilizado por ele, esses agentes, eles têm que estar na qualidade de agente público. Por que a Constituição exige isso? Porque se eles não estiverem na qualidade de agente público, vai haver um rompimento do nexo de causalidade. É interessante que vocês saibam a respeito disso. Para que haja responsabilidade civil do Estado, nós temos que ter presente 3 grandes requisitos. É o ato, é o dano e o nexo causal. O ato, ou fato, eu tenho que ter o dano, eu tenho que ter o nexo causal, eu tenho o nexo de causalidade, necessariamente ele tem que existir. Então imagina, o ato lícito ou ilícito praticado pelo Estado, o ato lícito ou ilícito, sim, porque, gente, o Estado responde pelos seus atos ilícitos e pelos seus atos ilícitos. Numa prova recente do CESP, o CESP disse o seguinte: o Estado não responde pelos atos lícitos que ele pratica, apenas pelos atos ilícitos. Errado. Se num ato lícito ele causa um dano a alguém, ele vai ser responsabilizado. Então a ideia da gente é que o Estado só vai ser responsabilizado pelo seu ato se ele cometer um ato ilícito. Não. Ele responde pelos seus atos se ele cometer um ato ilícito e se ele cometer um ato ilícito, mas que causar um dano a alguém. Se esse ato lícito, né, se essa atuação lícita dentro, ou seja, dentro da legalidade, causar um dano a terceiro, ele será responsabilizado. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu costumo sempre falar esse exemplo em sala. Vamos imaginar a situação de uma rua super movimentada e o Estado resolve fechar essa rua. Para ele seria mais interessante fechar, e ele promove ali uma feira pública, um comércio, enfim.
todas as pessoas ficam super felizes, a rua policiada, é um local de divertimento, mais uma opção de lazer, enfim, todo mundo feliz, menos o seu José, que está sentado ali na calçada triste, chorando. Mas por que o seu José está chorando? Porque no final daquela rua super movimentada, ele tinha um edifício garagem, e era de lá que ele tirava todo o sustento da família dele. Então, ele sofreu um dano. A doutrina diz, quando a gente vai ter que indenizar, nós indenizamos baseados no princípio da isonomia, no princípio da igualdade. Não é possível que algumas pessoas se beneficiem, saiam numa posição de vantagem, como foi o caso de todas as pessoas participando daquela rua, enfim, em detrimento de seu José, coitado, né, que ficou sem a renda dele para manter a sua família. Então, ali gera uma indenização? Gera. Pô, professora, mas gera indenização, o Estado não praticou nada de errado. Eu sei, mas o Estado responde por atos lícitos e por atos ilícitos, desde que ele cause um dano a alguém. Então, quais são os requisitos hoje para a gente ter a responsabilidade do Estado? Nós temos que ter o ato, e aí o que eu acabei de falar, seja ele lícito ou ilícito, desde que cause um dano. Nós temos que ter um dano. O dano, gente, necessariamente ele tem que existir na responsabilidade do Estado. Porque se ele não existir, se eu vou pleitear uma indenização para o Estado, alegando que houve um determinado dano, quando na verdade não houve qualquer prejuízo, haverá um enriquecimento ilícito da minha parte. Então, necessariamente, o dano tem que existir. E é o dano moral ou material. Os dois podem ser cumulados? Podem ser cumulados. Então, eu tenho que ter o ato, lícito ou ilícito, eu tenho que ter o dano necessariamente, eu tenho que ter tido um prejuízo, nesse caso, e o nexo de causalidade, que é a relação entre o fato e o dano. Eu só tive esse prejuízo, por quê? Porque eu fui atropelada por um veículo dos Correios, porque eu fui atropelada por um veículo do INSS, enfim. E aí eu sou um profissional autônomo, eu vendo verduras, frutas na feira, fiquei sem trabalhar, eu tenho mulher, 5 filhos para sustentar, e aí imagina a minha situação, né? Uma família completa. Como é que eu, seu José, vou tomar conta da minha família se eu sou feirante? E fiquei hospitalizado um tempo, não tenho um plano de saúde, não tenho condições de pagar os medicamentos, enfim. Todo esse prejuízo acontece. Existiu aí o dano? Sim. Existiu uma atuação do Estado? Também, porque eu fui atropelado. Existiu um nexo causal? Sim, que é a relação entre o fato, o ato e o dano. Ou seja, os 3 requisitos para a responsabilidade do Estado estão configurados. O motorista é o agente público que estava exercendo a sua atividade. Aí você volta lá para a Constituição, no 37, parágrafo 6º, quando diz: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos atos que seus agentes, nessa qualidade. É isso que vocês têm que entender. Eu tenho que estar na qualidade de agente público. Se eu não tiver na qualidade de agente público, não há uma responsabilidade do Estado aí. Então, a pessoa, quando age, ela tem que agir na função do Estado, no exercício estatal. Se eu sou motorista do INSS, estou levando um procurador para uma determinada audiência na Justiça Federal, e atropelo seu José, esse exemplo que eu acabei de dar, o feirante, eu estou na qualidade de agente público, eu sou motorista, aconteceu o ato, aconteceu o dano, aconteceu o nexo causal. Está aí a responsabilidade do Estado, no artigo 37, parágrafo 6º. Muito bem. Eu disse a vocês que nós temos a teoria do risco hoje, que é a teoria do risco administrativo, é a regra, e a teoria do risco integral, que é a exceção. Vamos começar com a regra, que é a que mais é cobrada nas provas. Essa teoria do risco administrativo diz que o Estado vai responder pelos seus atos, quando causar um dano a terceiro. Sempre o Estado vai responder pelos atos que ele pratica? Não. Essa teoria do risco administrativo que nós utilizamos, ela tem atenuantes. Que atenuantes são essas? Ela conta com excludentes, ela conta com atenuantes. Excludentes da responsabilidade civil do Estado no campo da teoria do risco administrativo, quais seriam? Nós temos culpa exclusiva da vítima, nós temos caso fortuito, força maior. Caso fortuito, uma enchente, uma tempestade, que tira toda a responsabilidade do Estado. O Estado, ele foi sim prudente, ele sim fez todo o recapeamento da via, ele foi um Estado que atuou,
um Estado atuante. Mas mesmo assim, nós não esperávamos por aquela atuação, uma chuva, uma tempestade, enfim, um forte vento, uma ventania, derrubou aí o prédio de uma escola. Ou seja, nós temos uma situação excepcional. Caso fortuito, força maior, ou no caso de culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima, vamos imaginar que Tereza se jogou na frente de um veículo oficial. Esse exemplo que eu dei do veículo do INSS. Se Tereza, aquela que é passando na via, ela se joga na frente do veículo do INSS, a culpa foi exclusiva da vítima. Se eu tenho culpa exclusiva da vítima, se eu tenho caso fortuito, se eu tenho força maior, segundo a doutrina, eu tenho as excludentes da responsabilidade do Estado. Nessas situações, o Estado não se responsabiliza. O Estado terá excluída a sua responsabilidade. Sim, professora, mas você falou que nós temos excludentes e nós temos atenuantes. Verdade. As atenuantes da responsabilidade do Estado nós podemos pensar quando existe culpa concorrente. Quando as duas partes erram. O Estado errou porque não prestou atenção que o sinal estava vermelho, passou direto e ainda vinha em alta velocidade. E Tereza, aquela moça que ia passando, atravessando a rua, ela não percebeu que o sinal estava fechado para ela. Então os dois erraram. Se os dois erraram, nós fazemos uma perícia no caso concreto e verificamos até onde vai a responsabilidade de cada um. Então, as responsabilidades, elas se compensam nesse caso. Há uma atenuante para a responsabilidade do Estado. Então, o que eu quero que vocês percebam na hora da prova é justamente isso. Principalmente a banca Fundação Carlos Chagas, a banca FCC. Ela trabalha com isso. Então, na responsabilidade que eu tenho do risco administrativo, que é a que está presente no 37, parágrafo 6º, o Estado não responde sempre. Essa é a regra. Ele vai ter excludentes da sua responsabilidade, quais seriam? Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima. Ao contrário, eu tenho a chamada teoria do risco integral. A teoria do risco integral é hoje muito discutida. E parte da doutrina entende que ela se aplica apenas em duas situações aqui no país. Então, aqui no Brasil, para a gente, ela se aplica em duas situações. Quais seriam? Dano nuclear e dano ambiental. Então, no caso de dano nuclear e dano ambiental, nós aplicaríamos a teoria do risco integral. E qual é, professora, a grande diferença entre a teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo? Gente, na teoria do risco integral, o Estado responde sempre. Não existe excludentes da responsabilidade do Estado. Em toda e qualquer situação, o Estado se responsabiliza. Caramba, até se for culpa exclusiva da vítima, em toda e qualquer situação. Ao contrário, quando nós temos a teoria do risco administrativo, nós temos essas excludentes que eu falei para vocês. Então, a grande diferença entre uma teoria e outra é essa. Numa, eu tenho as excludentes da responsabilidade, que é a do 37, parágrafo 6º, a teoria do risco administrativo, e na teoria do risco integral, como o próprio nome já fala, a responsabilidade do Estado ela é integral, ele responde em toda e qualquer situação. Voltando para o 37, parágrafo 6º, quando diz: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos atos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros. Assegurado o direito de regresso. Assegurado o direito de regresso. Ou seja, a Constituição abarcou a figura da ação regressiva. O que vem a ser a ação regressiva? Imagine esse seu José, que eu falei que era feirante, foi atropelado por um veículo do INSS, ficou sem trabalhar, era com aquele dinheiro que ele sustentava sua família, seus filhos, sua esposa, enfim. Não tem plano de saúde, aquela história que infelizmente é muito comum no nosso país. O que seu José vai fazer diante dessa situação? Que ele teve esse prejuízo enorme. Será que os três requisitos estão presentes? Estão o ato do Estado, o dano para seu José, que foi configurado com isso que eu falei, e o nexo de causalidade, que é a relação existente entre o ato e o dano. Seu José, ele vai processar o Estado, é a primeira ação, é a chamada ação de indenização, ação indenizatória. Ele processa o Estado. Aí vocês me perguntam, professora, ele tem a opção? Imagina que ele conheça um motorista. Ele pode processar diretamente o motorista? Podia, gente. Mas o STF, ele mudou o seu entendimento e não é mais possível que esse particular, esse que sofreu o dano, a vítima, o particular lesado, ele ingresse diretamente contra o agente público. O STF não aceita mais isso.
Então, a vítima, aquele que sofreu a lesão, aquele que sofreu o dano, ele tem que ingressar contra o Estado. Porque quando o agente público estava atuando, ele estava atuando na qualidade de agente público, ele estava numa relação estatal. Quem estava ali era o próprio Estado. Nós estudamos isso na chamada teoria da imputação. Né? Vocês devem lembrar, quando a gente estuda administração pública, a gente para estudar a teoria da imputação. E, pela teoria da imputação, os atos do agente do Estado são imputados ao Estado. Então, são imputados ao agente, perdão. Então, os atos do agente público que são praticados, quem está praticando ali é o próprio Estado. Há uma relação de imputação. Então, eu, Patrícia, como servidora pública, quando estou executando os meus atos, ali é uma relação de imputação entre Patrícia, servidora, e o Estado. Nessa relação de imputação, o que eu pratico não é Patrícia que está praticando, é a servidora, é o agente público, é o próprio Estado. E nessa relação de imputação, entendeu o STF que quem vai responder pelo ato vai ser o próprio Estado. Eu, vítima, não posso processar diretamente o verdadeiro causador do dano, que no exemplo que eu dei foi um motorista. Eu tenho que processar o Estado. Primeira ação, ação de indenização. Muito bem. Essa ação de indenização é essa ação indenizatória contra o Estado. Nós temos que tipo de responsabilidade aqui, professor? Nós temos a responsabilidade do artigo 37, parágrafo 6º, que é a responsabilidade do risco administrativo, essa que eu acabei de falar para vocês. Quando o Estado age, a responsabilidade dele é objetiva, independentemente de dolo, independentemente de culpa. Então, o Estado, naquela situação do atropelamento, que foi o exemplo, ele vai ser responsabilizado na ação indenizatória, movida pelo particular lesado, dentro de uma responsabilidade objetiva que independe de dolo, que independe de culpa. Muito bem. Nessa primeira ação, quando o Estado perde ao trânsito em julgado dessa decisão, o que acontece? O Estado se volta contra o verdadeiro causador do dano, que é o agente público, no meu exemplo, o motorista. O Estado se volta contra o motorista na chamada ação regressiva. Outra pergunta que cai muito nas provas de concurso. A Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, fala a respeito da ação de regresso, da ação regressiva. E o que vem a ser essa ação? É a segunda ação. Primeiro eu tenho a ação de indenização, a ação indenizatória, que é do particular, da vítima, contra o Estado. Esse Estado, quando perde, ele se volta contra o verdadeiro causador do dano, que no meu exemplo foi o motorista. É a segunda ação, chamada ação regressiva. Nessa ação regressiva, é interessante que vocês saibam que a responsabilidade sempre será subjetiva. Por quê? Porque a responsabilidade do agente público sempre é subjetiva. Como que você sabe, professora, que a responsabilidade do agente público é sempre subjetiva? Foi a doutrina que disse? Não. A própria Constituição no 37.6, quando fala lá no finalzinho, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, aqui o Estado ele vai ter que perquirir o dolo, ele vai ter que perquirir a culpa do agente público. É a segunda ação, é a ação regressiva. Aí vocês perguntam, tudo bem, mas eu estou cansado de ver nas provas da FCC, do CESP, falando que é possível uma denunciação da lide. Se isso cair lá nas alternativas para mim, que é possível a denunciação da lide, eu marco. A denunciação da lide é um instituto, como vocês sabem, previsto lá no artigo 70 do Código de Processo Civil. Será que nesse caso nós aplicaríamos a denunciação da lide? Eu aconselho não marcar a denunciação da lide nas nossas provas. A doutrina e a jurisprudência caminham no sentido de que o mais correto seria uma ação regressiva e não a denunciação da lide. Por quê? Porque a Constituição fala em ação regressiva, e se você for na 8.112, no artigo 122, ou seja, no âmbito federal não há discussão para quem vai fazer concursos federais, o artigo 122 da 8.112 claramente fala em ação de regresso, claramente fala em ação regressiva, ou seja, o Estado depois se volta contra o verdadeiro causador do dano, que foi, do meu exemplo, o motorista, o agente público. Então, numa prova objetiva, nada de marcar a denunciação da lide, artigo 70 do Código de Processo Civil, lá no seu inciso 3º, nós vamos marcar a ação regressiva. Por quê? Porque o Estatuto do Servidor Público em âmbito federal, que é o 8.112 de 1990, e o artigo 37, parágrafo 6º, falam em ação regressiva.
Um outro ponto muito importante que eu não queria deixar de falar para vocês é a respeito dos não usuários de serviços públicos. Existe um entendimento do STF, que foi modificado há pouco mais de 2 anos, no seguinte sentido, que haveria diferença na responsabilidade entre usuário e não usuário de serviço público. Como assim? Se eu sou usuário do serviço público, e no caso que foi julgado pelo STF foi com relação ao transporte coletivo, então se eu sou usuário, se estou dentro do transporte coletivo, e aquele concessionário, ele pratica qualquer ato que me cause um dano, a responsabilidade ali seria objetiva, pelo simples fato de eu ser usuário do serviço público. Ao contrário, se eu não sou usuário, ou seja, eu estou passando na rua e há um atropelamento, não estou usando aquele determinado serviço, havia o entendimento de que a responsabilidade seria subjetiva. Por que essa diferença? Essa diferença, ela residia no fato entre simplesmente ser usuário e não ser usuário de serviço público. O mais interessante é que o relator desse processo, que foi o ministro Ricardo Lewandowski, ele deixou muito claro que na nossa Carta Magna, no 37, parágrafo 6º, não existe distinção entre usuário e não usuário de serviço público. Não havia por que a própria doutrina e alguns julgados fazerem essa diferença, fazerem essa distinção. Então fiquem atentos, principalmente quem vai fazer prova do CESP. Nós vamos ter aí procuradorias, nós vamos ter outro concurso da Polícia Federal. O CESP já chegou a perguntar isso em suas provas. É interessante que vocês saibam que hoje não temos mais distinção entre usuário e não usuário de serviço público. A responsabilidade será objetiva no caso dos concessionários. Caramba, mas o concessionário responde dentro do artigo 37, parágrafo 6º, professora da Constituição? Sim, responde. Lembre que lá no início eu falei para vocês, as pessoas jurídicas de direito público, como vocês têm que memorizar esse dispositivo, gente? Vocês não podem ir para a prova sem saber dele. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Aqui nós vamos englobar não apenas as empresas públicas e as sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos. Nós vamos englobar também os concessionários e os permissionários de serviços públicos. Outra coisa que eu queria falar para vocês a respeito desse campo da responsabilidade do Estado é com relação ao preso. Como fica a situação dos presos que estão custodiados com relação os alunos em escolas públicas? Como fica a situação dessas pessoas se a elas é causado um dano? Vamos pensar na situação dos presidiários. Quero que vocês tenham em mente a seguinte situação, né? Vamos facilitar a vida de vocês na hora da prova, porque a gente tem tanta coisa para estudar, né? Hoje os concursos exigem cada vez mais de vocês, a gente não tem muito tempo a perder. Eu sempre digo que o meu aluno, ele quer facilidade, e a obrigação do professor é ser um orientador, é facilitar. Eu sou a professora que facilita, eu sou uma grande facilitadora.